Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Antes de começar o programa de hoje, nós, da Agência Mural, que pedimos tanto para vocês se cuidarem, queríamos prestar nossa solidariedade à família do jovem João Pedro, de apenas 14 anos, que foi assassinado pela polícia dentro de sua casa na última segunda-feira, dia 17, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Lamentamos e repudiamos a violência do Estado nas periferias do Brasil, que causa mortes todos os anos, principalmente da população negra. Essas vidas também importam. Nos primeiros dias, minha garganta parecia que ia tampar tudo, aquela tosse insuportável. Eu só olhei pro céu e pedi para Deus. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Era assim que a Anésia se sentia nos primeiros dias em que esteve infectada pelo novo coronavírus. Felizmente, agora ela já se juntou ao grupo de mais de 100 mil brasileiros recuperados da doença. A Anésia tem 60 anos e trabalha como auxiliar de limpeza na UTI de um hospital em Suzano, na Grande São Paulo. Aí eu tava tossindo, aquela tosse seca, toda hora tossindo. Aí a menina viu, falou assim, você desce lá agora e passa no médico, vai fazer o teste. Desce agora, Nésia, vai lá. Larga tudo aí. O resultado positivo do teste veio só 7 dias depois. Assim que passou no médico, a Anésia ficou em quarentena com o marido. Só que manter o isolamento não foi tão fácil. Felizmente a gente mora numa casa de 3 cômodos e um banheiro. Então não tinha nem como muito ter aquele isolamento. Porque tem o quarto no fundo, depois passa pela sala e tem que ir na cozinha. Aí eu fiquei todo o tempo de máscara, tinha minhas coisas separado. Meu isolamento foi esse, não tinha nem como fazer um isolamento, que não é uma casa grande. Ele saía cedo, ia trabalhar, chegava à noite. Seguindo as orientações médicas, uma semana depois, ela já estava se sentindo melhor. Nos 2 primeiros dias eu me senti muito mal, que era uma dor de cabeça, aquela tosse insuportável e a garganta que doía demais e ficava fechando. Aí depois eu fui melhorando. Eu tomava muito suco, muito líquido, muito chá, tomei muita água de coco, aí eu fui melhorando, fui ficando bem, a garganta foi melhorando, a cabeça parou de doer. Após 14 dias afastada, a Anésia voltou à UTI do hospital, muito orgulhosa de sua profissão. Eu faço o meu serviço com muita honra, com muita alegria, com muita dedicação. E naquilo que eu posso ajudar assim, as pessoas ali que eu vejo sofrendo, eu procuro, sabe, fazer o do melhor. Que é um serviço que eu faço com muito amor. Eu gosto muito do que eu faço. E sempre trabalhei na área da saúde. Quem também se recuperou da Covid-19 foi a Crislane, que mora em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e trabalha no mesmo hospital que a Anésia. Ela ficou com muito medo quando começou a sentir os primeiros sintomas. Sim, eu já ficava com medo, né? Porque lá no hospital a gente vê muitos casos graves, essas coisas, e a gente fica tudo apavorado, né? Com medo, com medo. Quando eu fiquei com sintomas, eu já falei, não, eu vou passar no médico, e já fiquei querendo passar no médico pra saber, porque é melhor se tratar antes, né? Do que ficar esperando piorar e vai ficar pior, né? A Crislane também fez o tratamento em casa, já voltou ao trabalho e deixa um alerta. Mas tem que se cuidar, ficar em casa, né? Quem puder ficar em casa, que fique em casa, né? A gente que tem que trabalhar, a gente tem que se cuidar. Como muita gente já sabe, não é todo mundo que consegue se recuperar da Covid-19 sem precisar passar por um leito de hospital. Esse é um dado que a gente não gostaria de estar dando. Mas só ontem, dia 18, o Brasil bateu o recorde de mortes em 24 horas. 1.179 pessoas perderam suas vidas. O pastor Paulo de Faria tem 60 anos e mora em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo. Ele ficou 12 dias internado por causa do novo coronavírus. Já estava começando a sentir assim, um pouco de tosse, mas uma tosse que não necessariamente pudesse ser isso, né? Simplesmente, até porque era normal, já tive tantas outras vezes, né? Então, só que ao longo da semana, essa tosse ela foi ampliando, ela estava bem intensa, começou a surgir um estado febril, ali 37,5,
por aí, né, 37,3 de temperatura. O Paulo conseguiu medir a saturação de oxigênio em casa porque tinha outras doenças e costumava acompanhar essas taxas. Aliás, o fato de já ter outras comorbidades foi uma preocupação a mais. Uma delas é que, assim, eu tenho um quadro de cirrose hepática não alcoólica, por conta de medicamentos, de um outro problema grave de saúde que eu tive em 2010, chamado síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica, né? Em que eu parei todinho. Então, sobrou algumas sequelas, poucas sequelas motoras, né? Bem pequenas. Eu levo vida praticamente normal, né? Mas então, por conta desses fatores, como na palavra da própria médica mesmo, tinha tudo para dar errado, porque são alguns cuidados que se tem que ter a mais, porque com os rins, com o próprio fígado, né? Ao chegar ao hospital, que era particular, o Paulo fez o exame de H1N1, que deu negativo. Então os médicos acharam melhor interná-lo. Na radiografia que foi feita ainda no PS, apareceu já aquela pneumonia típica do Covid-19. Né? O resultado positivo chegou 2 dias depois. Durante o período que esteve internado, o Paulo precisou ficar totalmente isolado, com pouco contato até com os médicos. Conforme foi melhorando, a expectativa de poder voltar para casa e reencontrar a família foi enorme. A sensação de que a gente vai estar pronto para ter uma alta e tal é sempre fantástica, né? Porque assim, no primeiro dia tudo bem, segundo, tá, aquela coisa toda assim, daqui a pouco começou a entrar naquele período, você fica lá, embora eu seja assim, tranquilo, né? Não sou assim agitado, levo meus livros, fico lendo, mas assim, você já começa a querer voltar para a tua rotina normal, querer estar na sua casa, junto com a sua família. Agora já em casa e recuperado, o pastor lembra da importância de levar a doença a sério e respeitar o isolamento social. Que levem a sério por enquanto. Não é se tornar neurótico, mas levarem a sério, usem máscara, façam higienização mesmo, façam tudo possível, evitem aglomeração, né? Porque isso realmente não é saudável, né? Isso é um fator transmissor que pode gerar efeitos assim, né? Muito amplos. A nossa correspondente de Suzano, a Bruna Nascimento, teve a ideia de falar com os moradores das periferias que se recuperaram da doença. Junto com Lucas Veloso, de Guaianazes, ela escreveu uma matéria com as histórias que ouvimos hoje. A gente precisa noticiar e contar histórias reais, né? E, infelizmente, no momento como esse da pandemia, a realidade está repleta de dificuldades, estatísticas ruins. Então, trazer uma história de superação é bom. Mas, ao mesmo tempo que são histórias de recuperados que passaram pela doença, também são histórias de conscientização. A Bruna também reforça que todo mundo precisa fazer sua parte para combater a doença. Além da superação, da fé e da gratidão que eles relatam, essas histórias têm outra coisa em comum, né? Todos eles sabem da importância e da necessidade de cada um fazer sua parte. Então, que sirva de conscientização pra gente aí. E para fechar, a gente deixa o agradecimento do Paulo aos profissionais que trabalham na saúde, o que inclui também as auxiliares de limpeza Anésia e a Crislane, que assim que se recuperaram, voltaram à linha de frente do combate ao coronavírus. E quero até aproveitar aqui para deixar essa palavra de gratidão aos profissionais de saúde, aqueles que cuidaram, né, de mim lá e de outros pacientes, e a todos desse nosso país, né, porque é incrível, assim, é fantástico o empenho, o cuidado que estão tendo aí, tem os seus próprios problemas pessoais, a sua vida, a sua rotina, as suas preocupações, porque afinal de contas ficam ali no front, né, do combate contra esse inimigo invisível, né? Mas assim, então eu queria também deixar registrado aqui minha gratidão, não só aos que cuidaram no meu caso, mas de todo mundo aí, a gente vê o empenho deles, né? Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Se você, assim como a gente, acredita que este trabalho é importante e pode colaborar, considere apoiar o nosso jornalismo. Estamos com uma campanha no site benfeitoria.com/agência mural. E você pode doar a partir de R$10. E olha que legal, o valor doado vai triplicar. Ou seja, se você doar 10, eles viram R$30. Anota aí o site, é benfeitoria.com/agência mural.
Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.